Esse vídeo não é sobre psicanálise, pelo menos não diretamente. Na verdade, eu quero te dar ferramentas, mecanismos de defesa para blindar a tua fé e te levar a viver novos níveis de relacionamento com Deus, novos níveis de cristianismo na tua vida. Quando eu era prego, o diabo me batia. Agora sou martelo, bato nele todo dia. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Relembrar, repetir e elaborar. Esse é o tema de um texto do Freud de 1914, mas não é sobre ele que eu quero falar. Mas eu quero usar essas três palavras, essas três atitudes, à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus, para te levar a usá-las como mecanismo de defesa da alma, mecanismos de defesa da tua fé. Sabe que a gente vive tempos de conflitos geracionais, não é, na igreja? Toda hora eu vejo algum pastor mais novo falando, porque parece que o cara inventou a roda, parece que não existia cristianismo no Brasil antes do cara, não é? E ao mesmo tempo, no outro lado, eu vejo pastores mais antigos que estão fechados também, não é? Naquilo, parece que pararam num determinado tempo. E isso acaba influenciando diretamente a igreja, o povo, porque a gente fica sem uma identidade. E a gente acaba pautando a nossa fé muito mais por dogmas, não é, pela livre interpretação da palavra, por aquilo que me parece, não é, ideias individuais, do que por doutrinas, por palavras, por aquilo que está diretamente na Bíblia e que pode nos levar a viver realmente dias incríveis. Sabe, independente da situação, quando eu falo que a gente pode viver dias incríveis, eu não estou falando que o mundo vai melhorar, sabe, que os dias vão ser melhores, não. A gente não precisa de dias melhores para viver dias incríveis com Deus. Imagina, Paulo e Silas, eles estavam numa cadeia, um lugar que eles tinham que ficar curvados ali, úmido, sujo, eles estavam trancados ali e sem ter cometido crime algum. O que eles fizeram ali? Eles começaram a cantar, eles começaram a louvar e cara, aconteceram uns milagres incríveis, a cadeia começou a tremer, ninguém sabia o que estava acontecendo, saca? E como acabou aquele dia? Com a salvação de uma família inteira. Davi, ele viu num dos piores momentos do exército de Israel, sabe? Ele viveu aquele milagre gigante que foi a vitória sobre Golias. Faziam 3 anos que não chovia em Israel, miséria, seca, fome, e Elias pôde ver a glória de Deus e viveu momentos incríveis ali na presença do Senhor, sabe? Ele foi suprido por corvos, ele foi suprido por uma viúva, ele viu fogo descer do céu. Olha só, em grandes momentos de perseguição, por que eu falo? Sabe, quando a gente olha para trás, a história da igreja no Brasil é incrível, sabe? Pastores eram perseguidos, eram presos por charlatanismo. Por quê? Porque os milagres aconteciam, cara, aconteciam. Eu vi, assim, na igreja que eu frequentava, morto ressuscitar, mano, sabe? Então, assim, e numa época de perseguição. Uma época onde a igreja era perseguida pela política, era perseguida pela polícia, era perseguida pela igreja católica, era perseguida pelas pessoas, sabe? Era complicado até você falar que você era crente na escola, que você era zoado, você era deixado de lado, parecia que você era um bicho estranho. E os milagres aconteciam à vera, assim, sabe? Então, viver dias incríveis, cara, não tá ligado a viver circunstâncias de mundo incríveis, saca? O mundo jaz no maligno, o mundo tá caminhando para a destruição. Mas nós caminhamos para uma vida eterna, nós temos um contrato firmado com Cristo, sabe? Crê em mim, não é? Quem crê e for batizado será salvo. Saca? Eu entreguei, Deus amou o mundo de tal maneira, a Bíblia fala que ele entregou seu único filho. E eu falo isso em todos os vídeos quase, porque esse versículo ele é o resumo da Bíblia. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é uma vida eterna? É uma vida incrível, que não é uma proposta futura, mas é uma proposta imediata, a partir do momento que você crê na Bíblia, crê na palavra de Deus, crê na promessa, crê no contrato que Cristo firma. E aí você está pronto para viver, sabe? Só que a gente fica apegado, é muito louco, sabe, a igreja hoje às vezes ela fica se pegando mais em defunto europeu do que na Bíblia mesmo,
Sabe? A gente vive discussões de dogmas, saca? Eu sigo um, eu sigo outro, não é? Cara, não. Quando a gente deixa de viver as Sagradas Escrituras. E essas 3 palavras, essas 3 atitudes, elas podem mudar totalmente a forma da gente enxergar o Evangelho, a forma da gente viver o Evangelho e a forma da gente viver, mais do que isso, o cristianismo puro e simples. A primeira é relembrar. Sabe, Salmo 19:11 fala: a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 154: uma geração contará outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os poderes dos teus atos. Sabe, relembrar aquilo que o Senhor fez nas gerações de cristãos passados, aquilo que o Senhor já fez no nosso próprio passado. Quantos milagres eu já vivi, quantas histórias tremendas eu já vivi. Sabe? E quando a gente relembra isso, quando a gente busca isso, sabe? A palavra de Deus fala assim: olha também para o lugar onde você caiu e se arrepende. Sabe? Eu relembro, cara, tava tudo bem no meu relacionamento com Deus, aonde que teve uma cisão, aonde que teve esse corte, aonde que o caldo desandou, sabe? Eu relembro isso e eu volto para a prática das primeiras obras, saca? Relembrar aquilo que o Senhor já fez, relembrar a promessa, sabe? Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho único para que nele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e ela é luz para os meus caminhos. Eu lembro isso e eu começo a meditar e eu começo a mergulhar nessa palavra, nos ensinamentos dela. Romanos 15:15, o apóstolo Paulo lembra da graça. Sabe, quando ele está passando por uma situação difícil, cara, mas foi de graça que Cristo, ele me salvou, e se ele me salvou da maldição da morte, que mais ele, sabe, que pode ser impossível para ele? Nada é impossível para Deus. Sabe, quando a gente relembra isso, quando a gente busca isso, sabe, a gente começa a se alimentar daquilo que realmente produz vida. Porque se a gente for olhar para o mundo, se a gente for olhar para as circunstâncias, se a gente for ficar olhando para o cotidiano, cara, a gente vai se alimentar só de coisa ruim, só de porcaria. Sabe? Mas se a gente lembrar sempre, sabe, de quem é o meu Salvador, quem é o meu Senhor, lembrar do amor de Deus, lembrar das promessas, sabe? Busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas eu vou acrescentar, todas as demais coisas, não, perdão, a gente até erra isso, mas ele fala sobre qualidade de vida, ele começa falando sobre qualidade de vida. E aí ele pega e fala, olha só, as pessoas vivem, morrem buscando isso, mas se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas que as pessoas se matam para ter, eu vou acrescentar qualidade de vida, saca? Relembrar e repetir, falar, sabe? A Bíblia fala que os pés daqueles que levam o evangelho, eles são abençoados. Sabe por quê? Quando eu evangelizo alguém, quando eu falo de Jesus para alguém, eu primeiro me evangelizo, eu vou me retroalimentando disso, sabe? E se eu repito isso para gerações, Deuteronômio 6:7 fala assim, olha, ensina as gerações posteriores, ensina aqueles que vão vir sobre essa lei, sobre essa promessa, não cansa de falar, escreve isso em placas, escreve, sabe, para que as pessoas possam ver, para que as pessoas possam saber, repete, saca, cara? A gente não precisa colocar o ovo em pé. Não há nada mais para ser descoberto ou ser mudado na Bíblia ou no cristianismo. Sabe, o Billy Graham, ele tem uma frase que é incrível, que ele fala assim, olha, a Bíblia ela é mais atual do que a notícia que vai ser publicada no jornal de amanhã. Sabe? Então a gente precisa conhecer, estudar e repetir, ensinar as gerações que estão vindo, sabe? Relembrar de tudo o que aconteceu. Mas não de forma passional. O problema todo é que a gente tem relacionamentos, principalmente os relacionamentos espirituais, religiosos, eles acabam sendo muito passionais, sabe? E a gente precisa que o nosso relacionamento com Deus, ele seja racional. Deus, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, racionalidade, sabe? Deus, ele recebe aquele culto que é racional. Nós precisamos trazer a razão, sabe? E isso tem a ver com elaborar. Sabe, eu conheço a palavra, eu guardei a palavra no meu coração, mas eu não repito ela como um papagaio. Conforme eu vou falando, conforme eu vou professando, conforme eu vou repetindo, eu vou elaborando na minha mente. Eu vou usando aquilo como degraus
para que eu possa avançar, para que eu possa ir para novos níveis de relacionamento, sabe? É muito louco isso. Sabe, a Bíblia, ela é um manual de sobrevivência do crente, um manual de sobrevivência do cristão. A Bíblia tem tudo que você imagina, sabe? Você só precisa olhar com atenção, você só precisa estudar com razão, você só precisa viver de forma prática o que a Bíblia ensina, sabe? Relembrar, repetir e elaborar. Saca? A gente é uma geração de alecrim dourado e isso é um problema sério, não é? Sabe aquela música Eu Sou Alecrim Dourado que nasceu no morro sem ser semeado? Sabe, cara, se a gente tá aqui no morro, se a gente nasceu aqui, foi porque teve uma semente, foi porque alguém lançou a semente, foi porque alguém lançou as bases, foi porque alguém lançou o fundamento, saca? E eu tenho que olhar para trás e ver, cara, a revolução que os caras fizeram no passado, sem internet, sem televisão, radinho de pilha, não é? Que funcionava só no AM. E eram poucas as igrejas ainda que tinham acesso a essa tecnologia do radinho de pilha. A maioria, cara, ia nisso aqui, ó. Eu até recebi uma coisinha dessa esses dias. Era isso aqui, ó. Cara, às vezes você pode achar, não, eu cheguei a Cristo porque eu vi uma live na internet, eu cheguei a Cristo por causa da televisão, eu cheguei a Cristo por causa de uma rede social. Não, não. Cara, você chegou a Cristo por causa disso aqui. Porque um dia lá atrás, alguém chegou a apanhar da polícia, chegou a apanhar na rua para entregar isso aqui para uma outra pessoa que recebeu aquela semente e foi gerando, e foi gerando, e foi gerando, e hoje nós temos liberdade para proclamar o Evangelho, saca? É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu quero te pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever aí no canal para aumentar o engajamento, fazer com que esse vídeo seja mais repetido aí, tá bom? Te amo.